Amados irmãos, quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Hoje estou muito feliz porque nesse exato momento eu estive estudando a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, edição CPAD, e nós temos aqui o primeiro projeto de globalismo. Essa é a lição número 9 do dia 1º de março de 2020. E eu quero nessa oportunidade também citar para os amados o texto áureo, que diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo de número 9. A verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Vamos ver isso daqui a pouco, é muito interessante. Também nós temos que a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. E diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, falavam só um idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E já vemos aqui que estavam contrariando um propósito de Deus, que não era para ficar num só lugar, né? Era para povoar a terra, se espalhar. Eles já estavam, na verdade, se rebelando contra essa palavra de Deus. Versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Que coisa tremenda! Deus não se deixa frustrar pela rebelião do homem. Observe que quando Lúcifer promoveu aquela rebelião no céu, o Senhor não ficou frustrado. Chamou o arcanjo Miguel e 2/3 dos seres angelicais expulsaram 1/3 dos anjos que se rebelaram. Então, Deus sempre pega o adversário de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Deus é que surpreende a todos, principalmente os seus inimigos. Vamos ver aqui também, vimos o texto áureo, vimos a verdade prática e agora também acabamos de fazer a leitura bíblica em classe. Qual é o objetivo geral? Evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Já vamos saber o que é globalismo, não é? Os objetivos específicos é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Por que segunda? Porque em Adão tivemos a primeira, e depois veio o dilúvio, e a partir de Noé, depois que terminou o dilúvio, que as águas baixaram, tivemos o quê? A segunda civilização humana. Número 2, explicar o globalismo de Babel. E número 3, expor a intervenção de Deus em Babel. Veja bem, as escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é por natureza maligno. Se Deus não está no negócio, observe filmes que Deus está ausente, histórias onde Deus está ausente. A própria sociedade tem uma estrutura, em mais de 90% dela, Deus está ausente. Como que um povo pode ser abençoado se ele não quer saber de Deus? Para pensar nisso. Por isso que você vê, quando uma pessoa está na presença de Deus, ela vive de um modo, mas quando ela sai da presença de Deus, as trevas dominam a vida dela. Um servo de Deus fiel não tem vício, não é drogado, não tem vício de cigarro, não tem vício de bebida, não tem vício de nada.
Um servo de Deus fiel não pratica pedofilia, um servo de Deus fiel não faz jogos, um servo de Deus fiel não vive em pecados, não vive. E isso é fato. O próprio pecador sabe diferenciar um servo de Deus fiel de um servo de Deus infiel. O próprio Espírito Santo coloca autoridade na nossa vida quando somos fiéis. Observe aqui, isso foi registrado nas Sagradas Escrituras a partir de um projeto global de poder. Homens intentaram construir um mundo particular em que Deus não faria mais parte dele. Por quê? Quando construíram a Torre de Babel, eles simplesmente pensaram o seguinte: vamos fazer o que nós queremos fazer. Mesmo que soubessem que a partir de Noé, Deus havia dado instruções específicas. Vocês têm que encher a terra, espalhar-se na terra, povoar a terra e procriarem. Para que isso acontecesse, é claro. Mas eles fizeram exatamente o contrário. Vamos fazer uma torre, vamos ficar todo mundo num lugar só. Observe que esse tipo de espírito maligno, de rebelião, não era só no tempo de Babel. Nos dias atuais, no século de 2000, no século 21, em 2020 agora, nós estamos vendo isso. Olha o carnaval, olha as festas mundanas. Onde Deus está? Onde Deus está? Você acha que uma festa que promove devassidão, uma festa que promove adultério, uma festa que promove fornicação, uma festa que promove violência, uma festa que promove homicídios, uma festa que promove sensualidade, uma festa que promove até mesmo a glorificação de pecados que a Bíblia condena. Você acha, amado e amada, que Deus tem alguma coisa a ver com isso? E pior não é isso. Pior que hoje existem pastores que eles defendem de andar com um bloco pregando o evangelho, um bloco no pé, né? Sambando no pé. Eu pergunto, quando as pessoas leem 2 Coríntios 5,17, elas veem que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Ora, o carnaval é coisa nova? Para quem? Para o ímpio? Para o pecador? Então, como que quando Paulo fala, me fiz de fraco para com os fracos, para se possível ganhar alguns, não quer dizer que ele, eu fiz de tudo. Esse tudo aí tem que ter muito cuidado, porque a leviandade de alguns líderes gera esse tipo de estratégia, uma estratégia altamente diabólica. Essa sabedoria que eles passam para o seu povo, dizendo que isso é sabedoria, não é? Na verdade, isso não é sabedoria. Esse firme de fraco para com os fracos não tem nada a ver se Paulo hoje vivesse em 2020, eu duvido que Paulo ou o Senhor Jesus faria um bloco de carnaval para poder ganhar uns carnavalescos. O que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver, isso não é estratégia de evangelismo. E te digo uma coisa, amado e amada, nenhum deles colocou o joelho no chão e se humilhou perante Deus e jejuou para que Deus, através do seu Espírito, dissesse a eles que isso era uma inspiração de Deus. Sabe por que não fizeram isso? Primeiro, porque não têm intimidade com Deus. Se tivessem, fariam. E se fizessem, receberiam uma palavra bem dura do próprio Deus. Por que será que a maioria dos servos de Deus fiéis não concordam com essas coisas? Não é verdade? Infelizmente, estamos vivendo no tempo da apostasia. Esse pessoal devia também fazer uma espécie de fingir que é gay, né? Andar todo mundo de vestidinho, falando fino, porque é estratégia, entende? Então vale tudo. Fingir que está fumando maconha, fingir que está cheirando cocaína, né? Vai fingir, né? Entra num prostíbulo, finge que é prostituta. Tudo é assim, né? Fiz-me de tudo. Se for isso aí ao pé da letra, então não existe limites para a imaginação humana, para esse me fiz de tudo que Paulo falou. Infelizmente, é gente de peso na mídia que está falando essa bobagem, essa besteira. Agora, veja bem, em pleno século XXI assistimos a esse mesmo projeto global de poder. Suas cores foram modificadas, mas a essência continua a mesma. Uma cultura secular que no espírito do anticristo projeta um estilo de vida sem Deus, uma espiritualidade fabricada e uma religião produzida. Entretanto,
como na civilização de Babel, Deus continua a intervir poderosamente no mundo, mostrando ao homem que seus intentos têm limites. Ele continua a governar o mundo. Ele quem? O Deus Todo-Poderoso. Deus não está de braços cruzados. Muita gente que agora, infelizmente, está clamando por misericórdia em um lugar onde a misericórdia de Deus não está presente. E me refiro ao inferno. Foram os mesmos globalistas que há tempos atrás estavam aí, mas agora já não estão mais. Fizemos a leitura bíblica em classe, baseada em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 9. Vimos o objetivo geral, vimos os objetivos específicos. E agora vamos para a introdução. O globalismo é uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação da Terra. Não é povoar a Terra com ideologias humanistas e diabólicas. É povoar a Terra com a presença e a palavra de Deus. Como ele começou no Jardim do Éden. Na viração do dia, visitava aquele casal. A segunda civilização humana. Após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Ele firmou essa nova aliança com Noé. Por que nova aliança? Porque Noé, juntamente com sua família, 8 pessoas, não é? Noé e mais 7, eles deram início a uma segunda civilização da terra. E isso por quê? Porque Deus tinha enviado o dilúvio como juízo e matou todos, com exceção dessas 8 almas. Tem um pessoal aí que eles não sei por que espírito estão se inspirando, que estão dizendo que o dilúvio não foi sobre toda a terra. Mas, meu amado, fique com a Bíblia é melhor. A apostasia de Cã e de Canaã, os filhos de Noé. Veja bem, assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Observe que influenciar para o mal é muito fácil e a grande maioria das pessoas se deixam levar. Quantas vezes uma pessoa pensa para começar a fumar no mundo? Pensa comigo. Quantas vezes uma pessoa pensa em começar a fumar? Quase nada. Simplesmente ele começa a fumar pela influência de outros. Agora, quantas vezes uma pessoa pensa para entrar na igreja, para aceitar Jesus? Pensa tanto que às vezes demora meses e anos pensando. Mas para começar a pecar, eles só pensam 1 segundo e em seguida começa a pecar. Quanto tempo uma pessoa pensa para começar a pecar? Tempo praticamente nenhum. Um tempo pequeno demais, microscópico. Mas para começar a servir a Cristo, leva tempo. E pensa, e pensa, e pensa. Interessante, né? É uma contradição. Para fazer uma coisa boa, se pensa demais. Para fazer uma coisa que não presta, se não pensa e faz. É assim que é a maioria dos seres humanos. Em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma má conversação significa um assunto que não se tira proveito e que não edifica e que não glorifica o nome do Senhor. Somente pessoas que estão com uma má formação realmente têm a má conversação. Vamos lá. O enfraquecimento da doutrina de Noé. De certa forma é verdade, porém, esse enfraquecimento se deu com um tempo. Não pode-se considerar que esse enfraquecimento ele se deu com o texto a que se refere o comentarista. Na verdade, não houve enfraquecimento da doutrina de Noé, pois o mesmo, ao despertar do vinho, Gênesis 9, versículo 24, ele profetizou que os descendentes de Canaã seriam oprimidos e controlados por outras nações. Por outro lado, a descendência de Sem e Jafé teriam a bênção de Deus. Isso está escrito em Gênesis 9, versículos 26 e 27. Todavia, era essa profecia condicional. Por quê? Porque qualquer descendente de Sem, qualquer descendente de Jafé, qualquer descendente de Sem seria abençoado, mas qualquer descendente de Canaã, de Cã, também se ficasse na presença de Deus. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Se entrar na presença de Deus, recebe a bênção. Observe agora que coisa interessante. Juízes
capítulo 6, do versículo 22 a 25, e Hebreus capítulo 11, versículo 31. Tendo um tempinho, você leia, porque você vai chegar a essa conclusão também. Número 3, o descaso para com o mandamento divino. Segundo Gênesis 9, de 1 a 19, não há nenhum indício de descaso com o mandamento de povoar a terra. Apenas Deus está dando as instruções e só. Mas depois disso, em Babel, aí sim, houve descaso sim da geração dos filhos de Noé. Porque Noé morreu e a geração continuou. Foram filhos e mais filhos e foram procriando até chegar ao ponto de eles praticamente nomearem um líder que foi Nimrod, que foi uma espécie de Satanás daquela época. Por quê? Porque ele tinha uma característica muito básica que Satanás sempre teve. Sabe qual é? Rebelião contra Deus. E uma rebelião consciente. Porque Nimrod sabia, ele sabia sim, de que não poderia juntar o povo em um só lugar. Toda aquela geração sabia disso, porque Deus foi muito explícito. Mas eles não estão nem aí para Deus. Como nos dias de hoje, quantas pessoas sabem que muitas coisas são pecado, mas simplesmente se entregam a isso. Não é verdade? Aqui diz também o globalismo de Babel. Eu já falei sobre Nimrod, número 2, que Nimrod é o líder do globalismo. Por quê? Porque ele tirou Deus daquilo ali, daquele processo, daquela construção, daquele ato da Torre de Babel. Deus não fazia parte daquilo ali. E é isso que hoje está acontecendo. Olha para as gerações passadas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Observe, o que gerou tudo isso? Nada mais, nada menos do que desprezo a Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a paz inunda o nosso ser. E então, todo tipo de pensamento de guerra, de contenda, de rixa, de perseguição, de maldade, ele simplesmente deixa de existir em nosso coração. Então, na medida em que a humanidade se afasta de Deus, então Satanás, o Deus deste século, ele domina e toma posse e rouba, mata e destrói as vidas. Quanto mais guerras, mais morte. E quanto mais morte, mais se cumpre o ministério satânico de roubar, matar e destruir. Uma só língua e um só povo, número 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Uma única língua em toda a terra, um só idioma. Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, desceram até a Torre de Babel. E quando ele diz desçamos e confundamos, quer dizer, naquele momento, ele deu línguas. E, interessante, fundou várias nações. E essas nações existem hoje. Observe quantas nações existem no globo terrestre. Eu falei globo, hein? Globo terrestre. Deus criou um globo terrestre. Então, quantas nações, quantas línguas que hoje temos, graças ao quê? A Torre de Babel, não é? Mas a Torre de Babel não tinha esse objetivo. O objetivo era o contrário à vontade de Deus. Porém, Deus os confundiu. E Deus fez com que todo aquele povo falasse vários idiomas. Cada idioma representa uma nação. E por isso as nações terrenas foram fundadas ali. Foram fundadas ali. Onde? Em Babel. Agora já é diferente com Israel, porque Israel nasceu no Val de Jaboque. Israel nasceu através de Abraão, né? Abraão teve Isaac, Esaú e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos, um deles chamava-se Judá. De Judá veio Jessé, de Jessé veio Davi, e daí veio José. De José veio Jesus, o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa. Número 2, a construção de Babel. Foi uma obra que exigiu capacitação. E eles eram capazes, eles eram inteligentes, porque Deus criou o homem inteligente, criou o homem capaz. O homem trabalhava com madeira, trabalhava com pedra, trabalhava com metais, que coisa maravilhosa. Deus capacita o homem. Observe que Bezaleel, no tempo da construção do templo que Deus deu a Moisés, Deus falou que encheu Bezaleel do seu espírito para trabalhar com pedra, para trabalhar com couro, para trabalhar com uma série de materiais
e ali ajudar Moisés a construir o templo. Mas observe um detalhe, ele não fez curso nenhum, foi o Senhor Jesus que o capacitou através do Espírito de Deus. Então hoje, às vezes você vê assim um camarada que ele gosta de, eu quero ser médico, uma criança fala, eu quero ser médico. Muitas das vezes já é o dom de Deus na vida dele. Isso não tem nada a ver com salvação, ok? Não tem nada a ver com salvação, porque muitos médicos vão para o céu e muitos médicos vão para o inferno. Depende se aceitar Jesus ou não. Mas ele não deixa de ter o dom natural que Deus deu a ele. Então tem pessoas que quando ela tem realmente o dom dado por Deus, é uma coisa tremenda, uma coisa fantástica. É diferente daquele médico que vai para a faculdade, se forma, sai de lá, é um excelente profissional, mas quando ele é dado por Deus o dom, é totalmente diferente. Existem médicos e médicos, não é verdade? Por quê? Porque quando tem o dom de Deus, aí todo mundo sabe a diferença no tratamento e no resultado do tratamento. Número 3, a intervenção de Deus em Babel, a confusão das línguas. Número 1, teve como finalidade cumprir a ordem do Senhor, povoar a terra. Finalidade? Povoar a terra. Deus falou assim, vocês estão querendo passar por cima da minha palavra, mas não vai passar. Porque Deus, quando Ele determina algo, Ele vai fazer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A única coisa na nossa vida que Deus ele não interfere é no nosso livre-arbítrio. Entendeu? Tem muita gente que faz uma confusão terrível. Diz que a soberania de Deus na verdade, o determinismo é a soberania de Deus, mas na verdade isso não é verdade. O que acontece é que nós temos o livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal. E assim Deus nos criou. Se Deus nos criasse sem livre-arbítrio, sabe o que ia acontecer? O inferno estaria vazio. E nós não iríamos obedecer a Deus pelo livre-arbítrio, iríamos obedecer a Deus pela sua imposição. Então, Deus não faria justiça. Por isso, nós temos livre-arbítrio. O Senhor falou certa ocasião para João, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, durante toda a sua vida que você serve o Senhor, sempre haverá momentos de tentações. E você deve de proceder da seguinte maneira: ore, como aconteceu com Jesus no Getsemane. Ore para que não entreis em tentação. Então é necessário que nós oremos e é necessário que nós vigiemos para que a tentação não nos leve à prática do pecado, que aí significa cair em tentação. Aqui está dizendo também o efetivo povoamento da terra. Ao povoar a terra, os descendentes de Noé puderam perceber que muitas novidades encontrariam em lugares até então desconhecidos. Certamente chegaram à conclusão que Deus sempre tem razão. Número 3, a eleição de Sem. Dos semitas procederia Cristo, conforme Gênesis 9, 26 e Lucas 3, versículos 23 ao 38. Então dos semitas procederia o Cristo. Por quê? Porque Sem, ele é da genealogia de onde surgiria a descendência que daria procedência ao Cristo. E assim acontece. Poderemos ver na genealogia dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, um deles ali mostra a genealogia e vê que de Sem nós chegamos até Cristo. Que maravilha! Deus sabia em todo o tempo, antes do início, o fim. Porque Deus conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. A conclusão é que o Senhor ordenou a povoação de toda a terra, em Gênesis capítulo 9, versículo 7. E a missão da igreja dada pelo Senhor Jesus Cristo, qual foi? Mateus 28, versículo do 18 ao 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar em todas as nações. Ensinar a palavra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ensina, depois batiza. Não é batizar em algumas igrejas. Chegou, aceitou Jesus, no dia seguinte vai se batizar. Não, tem que aprender. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é isso? João 11, 27, 28. Nós precisamos aprender a palavra. Porque se uma pessoa for batizada sem antes conhecer por que está sendo batizada, quem é o Senhor Jesus,
conhecer a doutrina, pelo menos a básica, para que gere o batismo, aquilo ali vai ser uma espécie de procedimento negligente e totalmente sem o apoio bíblico. Temos que primeiro pregar, ensinar, aí sim, batizar. Aqui em Mateus 28, 18 a 20, ela está deixando bem claro que existe a ordem das coisas. Olha só, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações. Primeiro, ensinai. Segundo, batizando-as. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Já é um terceiro nível, não é? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui já é uma promessa. Então, a primeira coisa que nós devemos, ou o primeiro procedimento, a primeira atitude que nós devemos ter com relação ao reino dos céus é, ao ouvir a palavra do Senhor, devemos de tentar entendê-la. E temos uma pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo tem a responsabilidade de, quando uma pessoa lê a Bíblia, lê um folheto, ele, naquele momento, manifesta a sua influência benigna, bendita, divina, maravilhosa, sábia, persuasiva. Naquele momento ele fala dentro da consciência do homem. Tem pessoas que leem um versículo da Bíblia e elas logo têm um desejo de ir numa igreja evangélica e, ao ouvir a pregação, elas entregam suas vidas para o Senhor Jesus. É necessário que entendamos que nós vivemos um tempo em que há muitos formadores de opinião. E esses formadores de opinião, eles, em sua grande maioria, eles são inspirados por Satanás. Eles são inspirados pelo humanismo. Eles são inspirados por outras fontes, mas não é a fonte divina. E por esse motivo, a humanidade, em sua grande maioria, está contaminada. Certa ocasião, Isaías profetizou no capítulo 24, versículo 5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra está contaminada, mas só tem um ser que, com a sua sabedoria e evangelho, descontamina por séculos muitos habitantes da terra. Mas por que não descontaminou todos? Por causa do livre-arbítrio. Quando você vai pregar para uma multidão, às vezes ali 1% daquela multidão entrega a sua vida para Cristo. Por que 99% não entregou? Porque você fez alguma coisa errada? Não. Porque eles têm livre-arbítrio. Eles podem estar vendo as maravilhas de Deus, podem estar vendo Deus curar, Deus fazer maravilhas, não é? Curar um cego, fazer um paralítico andar. Muitas vezes até a pessoa, por causa daquilo ali, numa questão de emoção, então, só de emoção e não de consciência, ela, não, eu quero aceitar Jesus e tal. Daqui a menos de uma semana ela está fora de novo. Por quê? Porque foi de boca para fora. Porque foi só baseado no que ela viu. Mas é necessário que nós entendamos que a salvação não começa nos milagres. A salvação não começa no poder. A salvação começa na persuasão do Espírito Santo. Primeiro temos que falar ao entendimento da pessoa. E depois disso, aí sim, a pessoa decide. A salvação não pode ser baseada no emocional de ninguém. A salvação tem que ser baseada no entendimento. Nós somos racionais. A salvação é uma mensagem para racionais. A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que decidir. Não adianta a gente achar que a salvação ela vai ser para qualquer um. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Será? Quantas pessoas estão aí? Uma ou duas pessoas na família são salvas e outros são perdidos. E morrem perdidos. Muitas das vezes morrem em contato com demônios, com orixás, etc, etc. E o Senhor Jesus falou que ele veio para colocar fogo na terra. E que importa que o fogo está aceso. Em uma família vai ficar 2 contra 1, 3 contra 2 e assim por diante. A nora contra a sogra e vai por aí fora. Por quê? Porque uns querem Jesus, outros não querem. Por isso que não é correto, não é bíblico, conforme 2 Coríntios 6,14, que uma pessoa, ela, por ser serva de Deus, ela acha que tem o direito de casar com quem ela quiser. Não é por aí. Porque se você for casar com uma pessoa
que não serve ao nosso Deus, essa pessoa, se não serve ao nosso Deus, querendo ou não, ela está por conta do nosso inimigo. E então você vai levar a pessoa e quem está com ela para dentro da sua vida. E isso é fato. E isso é fato. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Tem um pessoal aí que é meio rebelde, que acha que a vida é dele, ele pode fazer o que quiser, mas lá na frente eles vão chorar. E aí talvez seja tarde demais. Eu quero que todos sejam abençoados por Deus e que espero que nesta lição Deus tenha falado no seu coração e que a presença de Deus jamais se retire da tua vida, servo e serva de Deus fiéis. Que Deus em Cristo os abençoe e que a alegria do Senhor seja a tua força.